pessoal, estou muito feliz, né, estar começando hoje aqui com vocês a Semana do Autocuidado. Há tempos assim eu tenho desejado preparar algumas aulas, preparar algumas coisas assim a respeito do que eu tenho aprendido, do que eu tenho estudado. Mas eu confesso para vocês que é muito difícil assim essa aula nesse modelo, né? Modelo assim gravado. É muito difícil a gente falar para uma câmera, vamos dizer assim. Eu sou Ana Paula, eu sou professora, eu sou educadora e também eu estudo o corpo humano, né? Eu gosto de estudar o sistema nervoso, eu gosto de estudar sobre saúde. E foi na pandemia que eu comecei também a estudar as plantas, devido a várias coisas assim que foram acontecendo. Eu fui buscar algo que pudesse trazer algumas respostas. Então, do que eu tenho aprendido, do que eu tenho estudado, eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Nós vamos estar falando sobre o autocuidado, com ênfase no autocuidado com os cabelos, né? É claro que esse assunto de autocuidado, ele é um assunto muito amplo, né? Não é somente o cabelo, né? O autocuidado, ele tem a ver com a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né? Cognitiva. Ele tem a ver com tudo que envolve a nossa vida, né? A maneira como nós respondemos, né? As coisas, o nosso comportamento. Então, assim, é um assunto muito amplo. E eu, no decorrer, assim, das aulas, eu vou falando um pouquinho para vocês, a gente vai misturar um pouquinho aqui dos meus conhecimentos empíricos, né? Vou misturar um pouquinho aqui da ciência também. E dessa forma a gente vai decorrer, né, sobre o assunto. Hoje, o tema de hoje é o autocuidado envolvido com os aspectos emocionais, né, com ênfase nesse autocuidado com os cabelos, que é o que nós vamos estar dando ênfase nesta semana, nesses 5 dias que nós estaremos aqui falando sobre isso. Então, é que só realiza autocuidado, só a pessoa se cuida, né? Cuida de si, a pessoa que ela está bem emocionalmente, porque uma pessoa que ela está deprimida, que ela está triste, que ela está insatisfeita, que ela está frustrada, né, decepcionada, ela não tem forças para se cuidar, ela não tem forças para pensar em si, né? Ela geralmente nem se olha. Então, dependendo do problema, ela nem se importa consigo mesma, nem se importa com a sua aparência ou com a sua saúde. Então, assim, a primeira coisa para a gente começar, para a gente iniciar o autocuidado, é perceber como que está o nosso emocional, né? Para que isso gere essa rotina, né? Essa vontade, esse prazer. Uma pessoa insatisfeita, né? Uma pessoa com vergonha do seu cabelo, né? Que acha que o seu cabelo é feio, que o seu cabelo é feio porque é enrolado, ou é feio porque é liso, é feio porque é murcho, é feio porque é armado, é feio porque a cor, né, é muito escura, é muito clara, ou sei lá, tantas outras coisas por aí. Então, tudo isso tem a ver com o aspecto emocional, tem a ver com a autoimagem da pessoa, aquilo que ela pensa de si própria, né, aquilo que a forma como ela se vê. Fizer uma busca, né, fizer uma pesquisa, a gente vai perceber que o cabelo, ele é algo histórico, né? Por quê? Porque já se dá uma certa importância para essa questão do cabelo e uma certa simbologia desde tempos muito passado, né? Tempos passados. Então, por isso que muito do que a gente vê hoje, do que a gente sente, do que a gente tem, foi construído historicamente. Então, antigamente,
né, em muitas culturas. Então, o cabelo também ele é um aspecto cultural. Nós vemos aí em filmes, né, se você pesquisar, você também vai achar que em muitas culturas o cabelo, por exemplo, para o homem era um símbolo de força, né? Para a mulher, um símbolo de sensualidade. Então, a forma como se penteava o cabelo, a forma como usava, em certas culturas, né, se usava até peruca, para expressar alguma coisa, para demarcar a posição social. Então, o cabelo tem muito a ver com isso. Se vocês olharem assim, novelas, filmes de época, vocês vão perceber que como as pessoas tentavam falar, se expressar, dizer alguma coisa por meio do seu cabelo, né? Então, assim, a questão religiosa também, né? Muitas religiões têm o cabelo como algo sagrado, né? Algo que é o adorno, né, da mulher, que não pode ser cortado, né? Por questões espirituais, religiosas. Também tem questões simbólicas, né, no cabelo. E tem a questão também da identidade pessoal, né? Quando nós somos crianças, nós começamos a desenvolver a nossa identidade conforme as situações que nós vivemos, as experiências, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, tudo que a gente vai vivendo vai se tornando uma experiência e nós vamos reagindo àquele momento, àquela experiência, e assim vai se formando a nossa identidade, vai se formando o nosso comportamento. A criança, ela não nasce com uma imagem de si, né? Ela não sabe, ela não tem essa imagem própria. Como que ela vai formando a imagem de si? A partir do momento que ela vai olhando o amiguinho, ela vai se comparando, ela vai olhando para o outro e olhando para ela, e aí ela vai vendo as diferenças, e também ela vai olhando para as pessoas que são referenciais e vai tentando modelar alguns comportamentos. Então tudo isso vai formando a identidade, e tudo isso tem a ver com o cabelo, porque a forma como vão passar para ela, né? Aquele cabelo, olha, o seu cabelo é feio, o seu cabelo é bonito, o seu cabelo é duro, né? A forma como vão ensinar é que ela vai já formar essa identidade, vai crescer com aquilo, pensando aquilo sobre ela. É a formação da sua autoimagem, é a forma como ela se vê. Abrindo um parênteses aqui, né, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência, eu fui essa pessoa que não gostava do meu cabelo, não gostava da minha pele. Então, assim, durante muitos anos eu achava que meu cabelo era muito feio. Até que um dia, assim, na vida adulta, eu resolvi alisar, né, fazer a progressiva. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito bem comigo mesma, porque agora eu tinha o cabelo liso, né? Então agora eu poderia ser bonita, né? Ser igual às pessoas que se dizem bonitas. Então, durante muitos anos, eu acho que durante uns 10 ou 15 anos, eu mantive, acho que não chega a 15 não, uns 10 ou 12 anos, eu mantive meus cabelos lisos, né? Sempre ali, fazendo progressiva, fazendo a manutenção, até que eu tive um insight, né, vamos dizer assim. E o que eu quero dizer sobre essa questão dos insights? Né? Os insights são aqueles momentos que a gente, né, parece que acende uma lâmpada, assim, dá uma luz, né? São os momentos de mudança, são os momentos de transformações, são os momentos das ideias, né? Mas todo mundo consegue ter esses insights? Estou falando aqui, né, do que eu tenho lido, do que eu acho, da minha opinião. Não. Por quê? Porque para a gente conseguir ter um insight, a gente precisa estar em busca constante. Não acontece como mágica, né? Você está ali, você tem toda uma experiência que você adquiriu, um comportamento, uma identidade que você construiu desde que você nasceu. Aí você está lá com seus 40 e poucos anos, e aí num belo dia você acorda e tem assim um insight, uma ideia? Não, não é mágico dessa forma. É um processo, né?
Então, assim, eu sempre estou sempre nesse processo de mudança, porque eu estou sempre buscando muito, estou sempre estudando muito. Por isso que eu enfatizo, né, para quem me conhece, e, quando eu conheço as pessoas, eu tento envolver as pessoas, estimular as pessoas a buscar o conhecimento, a aprofundar o conhecimento, porque essa busca, esse aprofundamento é que vai trazer a libertação, né, de prisões emocionais, é que vai trazer esses insights, né? Então, foi numa dessas buscas, né, e foi na pandemia, né, especificamente falando, que eu tive que parar de dar aula por conta da pandemia e eu fui buscar então algo para fazer diferente. Eu falei, bom, já que eu vou ter que ficar mesmo aqui, né, e eu vou fazer algo diferente. E eu comecei então plantar, né? Mas por que veio essa ideia? Eu poderia ter feito qualquer uma outra coisa, eu poderia ter ido desenhar, ido cozinhar, ido fazer tantas outras coisas. Por que foi essa questão da planta? Na verdade, a gente busca muito coisas da infância, né? Isso vem lá da infância. Já na infância, eu era muito ligada, tinha assim uma ligação afetiva com plantas, sempre tive. Eu sempre olhei para elas assim como se elas fossem diferentes, não fossem ali só uma planta. Tanto é que quando assim, um galinho da planta se quebrava, na minha época, quando eu era criança, tinha aqueles mercúrio, né? Mentiolate, lá a gente chamava de mentiolate, mercúrio, e eu pegava e passava na planta, né? Para curar o machucado dela. Então, na minha cabeça de criança, eu já tinha essa sensibilidade com a planta. E no decorrer do tempo, isso ficou de lado. Porém, na pandemia, eu também tive assim, muito contato, muitas notícias, vamos dizer, notícias, né? De pessoas próximas, parentes, inclusive meu pai com desenvolvimento de câncer, né? Eu tô com o meu pai que desenvolveu um câncer. Eu tenho alguns parentes também que estão tratando câncer. Várias pessoas, né, do meio artístico aí, isso tudo, e vendo assim, conhecidos, e como que é o sofrimento de uma pessoa com câncer, e como que é, né, não vou ficar aqui falando que vocês devem saber disso. Eu comecei a pensar assim, bom, não tem como a gente fugir de certas coisas, vamos dizer assim, mas a gente consegue pelo menos prevenir, né? O câncer é uma doença muito ruim, é uma doença que eu não queria que eu tivesse, que os meus amigos tivessem, que ninguém tivesse, né? Mas principalmente as pessoas que estão próximo, né? E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para descobrir, para tentar prevenir, para incentivar as pessoas a prevenirem, para não desenvolver, não que isso garanta que não vai ter, mas pelo menos é melhor prevenir do que remediar, já dizia um velho ditado, né? E foi com esse pensamento que eu comecei a ler algumas coisas, e aí comecei a descobrir algumas coisas sobre as plantas. Aí eu fui ler estudar sobre o que era radicais livres, o que é antioxidantes, que eu posso depois, que é um assunto amplo, né? Não dá para me falar aqui agora para vocês, mas assim, lendo e descobrindo tudo isso, eu descobri que as plantas, algumas plantas elas têm um poder muito antioxidante e esse poder ajuda muito na prevenção do câncer, né? E foi buscando saber o que pode estimular o desenvolvimento do câncer, né, para fugir dessas coisas, que eu fui descobrindo as plantas, né, depois os cosméticos e tendo os insights e fazendo algumas mudanças na minha própria vida. Agora, linkando tudo isso com o autocuidado e com os aspectos emocionais, né? Para você ter esse insight,
de mudança de vida, de autoconhecimento, você precisa buscar estudar, como eu disse. Mas uma pessoa que ela está deprimida, né, que ela está com a autoestima baixa, que ela está desmotivada, né? Como ela vai ter forças para se cuidar? Como ela vai ter forças para estudar, para buscar alguma coisa? Então, acaba virando um ciclo vicioso, né? A pessoa, ela fica deprimida, ela fica sem autoestima, ela fica sem motivação, e aí ela não estuda, ela não lê, ela não busca, e então ela nunca vai descobrir, ela nunca vai sair daquele ciclo. E vai absorvendo, né? Absorvendo tudo o que a mídia vai colocando, vai absorvendo tudo o que a farmácia, a indústria farmacêutica vai vendendo, vai absorvendo tudo o que é moda e acaba não sabendo o que ela está mandando para dentro do corpo dela, para dentro da mente, para dentro da saúde dela, do emocional dela, só vai mandando, vai mandando, vai mandando e não sabe nem o que é. Então, por isso que é muito importante a pessoa ela buscar, né, estar bem, buscar se cuidar para se sentir bem, para levantar a autoestima, então ela ter condições de buscar mais ainda, e aí vira um outro ciclo vicioso, daí mas é um ciclo do bem, né? Então ela levanta a autoestima, ela se sente motivada, aí ela busca mais, ela estuda mais, e aí dificilmente ela vai absorver coisas ruins. Por quê? Porque ela vai sempre estar pesquisando e procurando saber o que ela está comprando, o que ela está usando. Aquilo faz bem para o organismo, faz bem para o corpo, precisa daquilo. É importante falar também que a nossa saúde emocional, ela não é assim somente aquilo que a gente sente. Ah, eu sinto uma tristeza, ah, eu sinto uma dor, uma decepção. Não. Existem toda uma química no nosso sistema nervoso, no nosso corpo todo, né? Toda uma química, né? De hormônios que são produzidos, né? No nosso sistema endócrino, toda uma química que trabalha lá nos nossos neurônios, né? Os neurotransmissores, que fazem, né, que anda pelo nosso corpo, que circula ali pelo nosso sangue e faz a gente se sentir bem ou mal, né? Então, por exemplo, falando aqui da dopamina, serotonina e noradrenalina. São hormônios produzidos, né, em lugares específicos do corpo, e também, se eles estiverem no sistema nervoso, eles são chamados de neurotransmissores. Depende de onde eles são hormônios, depende de onde eles são neurotransmissores, da função que eles estão exercendo. Então, assim, se a dopamina ela está muito baixa, se a serotonina está muito baixa, se a noradrenalina está muito baixa, ela vai causar, então, como que eu diria assim, a depressão, né? É aquela pessoa que não tem energia, é aquela pessoa que está triste. Porque quando aquela pessoa, aí fala assim, toma um remédio, né? Vai tomar fluoxetina, vai tomar esses antidepressivos. O que o antidepressivo ele faz? O antidepressivo, ele é como, ele bloqueia algumas coisas lá no nosso sistema nervoso, ele bloqueia para que a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, ela fique em maior concentração no nosso corpo, e elas estando em maior concentração, a gente consegue se sentir melhor. Por que muitas pessoas, quando estão ansiosas, quando estão tristes, elas querem comer chocolate? Porque o chocolate, ele tem serotonina, ele estimula a serotonina, né? E aí ele
ele dá uma sensação de bem-estar, de prazer. E geralmente as pessoas que conseguem sair de uma tristeza, sair de um quadro depressivo, são pessoas que começam a buscar uma forma de se sentir bem, de sentir prazer. E aí, quando elas estão fazendo algo que elas gostam, aquilo eleva, né, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, e elas então começam a se sentir bem. Então tem toda uma química envolvida. Então por que eu estou envolvendo aqui o autocuidado com o cabelo com questões emocionais, né? Porque o cabelo, ele é importante para a nossa autoestima. Quando a gente quer se sentir bem, qual que se sentir mais bonita, qual que é a primeira coisa que nós queremos mudar, né? Quem já teve aquela sensação de, hoje eu vou cortar o meu cabelo, né? Vou mudar o corte, aí pesquisa na internet um corte, o que tá na moda, o que combina, tem um cabelo compridão, vou cortar bem curtinho, ou então, vou mudar, vou tirar desse padrão formal, vou fazer uma coisa assim mais rebelde, e aí quer mudar o cabelo, vai lá, muda o cabelo, pinta, faz luzes, pinta de vermelho, pinta de preto, faz mechas, e aí a pessoa começa a se sentir bem, né? Por quê? Porque à medida que ela muda, né, o cabelo, ela sente prazer com aquilo e isso aumenta ali o nível de hormônios, né, conforme eu já falei aqui, de neurotransmissores e ela então vai mudando esse quadro deprimido e ela começa a se sentir bem, né? Quando você é convidada para uma festa ou quando você é convidada para ser madrinha de um casamento, alguma coisa assim, qual que é a primeira coisa que você já começa a fazer? Marcar cabeleireiro, manicure, né? Então você vai fazer um penteado, você vai fazer uma escova, né? Se não der tempo de maquiar, se não der tempo de fazer as unhas, pelo menos o principal é o cabelo. Então, assim, a pessoa sempre prioriza o cabelo. O cabelo tem que estar bem feitinho, bem arrumadinho, para que ela se sinta bem, se sinta bonita. Por isso que é importante, o cabelo é importante para a nossa autoestima e, consequentemente, para gerar o autocuidado das nossas emoções, do nosso corpo. E assim, a pessoa que se sente bem com o seu cabelo, né? Ela se sente liberta, ela se sente empoderada, ela eleva a sua autoestima e isso beneficia o corpo todo. Porque, como eu disse, né, eleva os hormônios, eleva os neurotransmissores, isso traz benefícios, isso traz saúde. Porque uma pessoa que ela vive deprimida, ela vive estressada, ela vive ansiosa, o que, que ela tem em alta no corpo dela? Ela tem em alta no corpo dela o cortisol. O cortisol, ele faz muito mal para a saúde, né? Que é aí um dos grandes causadores de várias coisas ruins. Por exemplo, a alteração da pressão arterial, né? Ele aumenta a pressão arterial, ele pode dar queda de cabelos, ele pode deixar a pele ruim. Então, assim, o cortisol é o resultado da pessoa que está sempre estressada, sempre ansiosa. Então, faz mal para o corpo. E só sabe disso quem vai estudar, quem vai buscar. Quem não estuda, não busca, não vai saber. E aí não procura mudança, não procura fazer algo para melhorar isso, né? Para baixar esse cortisol. E aí vive com esse cortisol alto, alto e não sabe por que tá doente, por que tá deprimido, por que tá sempre com alguma coisa no corpo, no organismo, né? Com a imunidade baixa, sempre pegando uma gripe, sempre pegando uma infecção. Então, uma coisa vai puxando a outra, porque nós somos integrado, né? O nosso corpo ele é integrado, não é assim, o meu pé, né? Aquela unha encravada não vai me fazer mal para o resto do meu corpo. Não, a unha encravada vai fazer mal
para sua mente, vai fazer mal para o seu emocional, vai fazer mal para o funcionamento do seu corpo, para a sua circulação sanguínea, para a sua pressão arterial, vai fazer mal para tudo, né? Para o seu estado emocional, vai fazer mal para tudo. A mesma coisa o resto. Então, assim, queda de cabelo, né? Nós vamos falar depois. Muitas outras coisas que nós vamos abordar aqui tem a ver com a situação integral. Então, pessoal, essa primeira aula foi assim para despertar, né, para provocar em vocês pensamentos, reflexões, perguntas, né? E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, né? Fazer essas provocações de vocês saírem dessa aula pensando em si mesma, né? Pensando como que tá a minha autoestima, como que tá o meu autoconhecimento, como que tá a minha motivação, né? Como que tá a minha saúde, como que tá o meu cognitivo, como que tá o meu emocional. Eu quero que vocês pensem sobre isso, porque no decorrer da semana eu vou estar falando de outros aspectos envolvendo o cabelo, mas como eu disse, que tem tudo a ver com o resto do nosso corpo, né? Tem tudo a ver com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. Então essa aula de hoje foi assim para que vocês tivessem essa noção de como que é importante o aspecto emocional envolvido com o autocuidado e com o autocuidado com os cabelos, para que você já comece a ter esses insights, né, como eu tive e como eu continuo tendo, e comece a fazer as mudanças necessárias na sua vida para que você tenha mais qualidade de vida, para que você tenha longevidade, né, para que você envelheça saudavelmente físico, saudável físico e mentalmente, né? As duas coisas. Então, assim, quem está no grupo, né? Tiver alguma dúvida depois que assistir a aula, quiser fazer perguntas, vocês podem fazer lá no grupo, que eu vou estar respondendo para vocês lá no grupo, tá bom? E enquanto nós estivermos com as aulas, o grupo vai servir para isso, para essa interação, para que eu possa responder lá para vocês, tá? Então, até amanhã, espero que vocês tenham gostado do assunto e que já estejam, assim, acendendo várias lâmpadazinhas aí no pensamento de vocês.